Oi pessoal, essa é a terceira parte da aula sobre comunidades no tempo. E a gente tinha parado falando sobre sucessão secundária, né? Que obviamente se seguiria a sucessão primária. A gente ficou pensando em quantas espécies talvez fosse necessário ou suficiente encontrar, quais dessas espécies se encontraria numa sucessão secundária, porque algumas espécies estariam, né, no meio e não outras, mas na verdade a pergunta mais importante talvez seja qual o distúrbio que produziu uma sucessão secundária. Então, não só na sucessão secundária, mas também a primária, a questão crucial é qual o fator ambiental que levou a essa modificação da comunidade, que é menos brutal do que no caso da sucessão primária. Na sucessão primária é algo que é realmente terrível e acaba com tudo, não sobra ninguém. Mas qualquer coisa menor do que essa destruição total vai deixar, entre aspas, restos. Esses sobreviventes devem ser organismos mais resistentes, né, que conseguem sobreviver apesar justamente do distúrbio. E também, obviamente, que como houve a morte de vários indivíduos nesse ambiente, daí o efeito da sucessão, também vai existir colonização, ou seja, espécies vão encontrar espaços abertos, além daqueles já ocupados pelos sobreviventes. Então, a comunidade retoma os passos anteriores em direção às mudanças esperadas, e dessa forma, a sucessão secundária nada mais é do que uma retomada que não precisa necessariamente voltar até o zero. Então, os distúrbios são a mola mestra da sucessão, são eles que fazem a sucessão continuar ocorrendo, e eles modificam a estrutura da comunidade, justamente revertendo esse processo sucessório. Alguns dos distúrbios mais comuns são, por exemplo, o fogo no ambiente terrestre, tempestades, doenças, invasão por pragas e invasão por espécies competidoras, ou seja, aquelas que seriam realmente externas ao ambiente e que normalmente não estão presentes. Então funcionaria mais ou menos assim. A sucessão primária ocorre, claro, a partir de rocha, de um substrato totalmente nu, desprovido de organismos, que passa a abrigar uma comunidade pioneira, daqueles organismos que colonizaram, conseguiram chegar logo. A comunidade pioneira pode sofrer um distúrbio logo a seguir e retornar a um estágio, digamos, zerado, né, e ter que começar a sucessão primária de novo. Caso esse distúrbio não aconteça, a comunidade pioneira pode continuar progredindo até uma comunidade, digamos, intermediária, né, para deixar em termos mais gerais e parar de falar só em campo, savana e floresta, por exemplo. Essa comunidade intermediária, por sua vez, pode sofrer um novo distúrbio ou não. Se ela sofrer o distúrbio, ela pode retornar a um estágio de comunidade pioneira. Se ela retornar a um estágio de rocha, a sucessão primária recomeça. Mas e se ela retornar a um estágio anterior de pioneiro? Ou seja, se parte dessa comunidade intermediária consegue sobreviver ao distúrbio que ocorreu, a comunidade volta a ser uma comunidade provavelmente pioneira ou algo parecido com isso. Neste caso de que a sucessão, o distúrbio, na verdade, não leva a sucessão ao início de novo, ela leva a um estágio anterior intermediário, nesse caso a pioneira, a gente fala de sucessão secundária. Então, se a comunidade não sofre distúrbio nenhum e chega ao que se chamava de clímax, ou seja, um ponto a partir do qual dificilmente vai se modificar, ela também, se sofrer um distúrbio, ou até, diria eu, quando sofrer um distúrbio, porque esses distúrbios são inevitáveis, quando ela sofrer um distúrbio, ela vai passar por um processo de... esse distúrbio vai fazer a comunidade passar por um processo de retornar a um estágio anterior. Se esse estágio anterior for realmente zero, o distúrbio fosse realmente muito violento, recomeça a sucessão primária. Caso contrário, né, digamos que foi... Vamos ficar com o nosso exemplo anterior, com a floresta que pegou fogo. A floresta que pegou fogo pode ser totalmente zerada, mas dificilmente isso vai acontecer, dependendo do tipo de floresta. Então ela pode retornar a um estágio de comunidade pioneira, no qual algumas poucas espécies conseguem permanecer e alguns colonizadores entram. Ou ela pode ser, de repente, um fogo mais brando, né, que retorne e faça essa floresta, permita a sobrevivência de vários indivíduos. Então poucos vão conseguir colonizar e vários vão permanecer, e a gente poderia chamar isso de uma comunidade intermediária. Então essas setas representadas aqui em cinza e em verde são a sucessão secundária. Bom, como em parte surge a sucessão? As espécies podem diferir, por exemplo, na capacidade de colonização que apresentam. Algumas são boas dispersoras, outras não. Algumas apresentam resistência à ação de distúrbios, elas são capazes de permanecer no ambiente, de sobreviver apesar de tempestades, apesar de fogo, apesar de outros efeitos negativos.
Então, os colonizadores seriam as espécies que chegam primeiro, ou pioneiras, e os resistentes, as espécies que permanecem, ou tardias e climáticas em geral. Quase sempre é difícil ser bom em todas as estratégias possíveis, algo que nos remonta de volta para a ecologia do organismo. Quase sempre quem é um bom colonizador não é bom de resistência, e quem é bom de resistência não é bom colonizador. Então a gente tem de novo algo parecido com a seleção RK, se vocês lembram de novo da ecologia do organismo. Seleção R é para organismos selecionados para estratégias com ênfase na reprodução, daí o R, ou na sobrevivência, e daí o K, que é a capacidade de suporte do ambiente. Mais um exemplo com florestas, especialmente nos Estados Unidos, mas aqui também acontece. Após um evento como o fogo, né, a comunidade fica praticamente zerada, surgem espécies pioneiras que são boas colonizadoras, né, elas vão tomando cada vez mais o ambiente, modificando o ambiente, até que espécies intermediárias surgem, e a comunidade, dado um tempo bastante longo, pode atingir o clímax. Essa linha escura que vocês veem aqui é um registro, né, o acúmulo de novo sedimento, de novo solo, e aqui embaixo a linha que indica quanto tempo passou desde que o fogo, desde que o distúrbio reiniciou a sucessão secundária. O conceito de clímax não é muito bem entendido hoje em dia da mesma forma como ele era, de uma forma mais simplista, talvez entendido no passado. É difícil falar de uma floresta madura, é difícil falar de uma floresta que não sofre distúrbio há muito tempo, a ponto de que ela não mais se afeta, ou até mesmo, por exemplo, um recife de coral que esteja no estágio de clímax. Então, a princípio, a sucessão não chega a um fim, sempre há algo a acontecer, mesmo que não seja um distúrbio, alguma modificação na composição dos organismos, que vai acabar levando a uma forma de modificação da comunidade. Então, a sucessão praticamente não chega ao fim, mais ou menos tipo Guerra nas Estrelas. A sucessão degradativa ou transitória são situações em que algo muito parecido com a sucessão ecológica primária ou secundária acontece, mesmo que não tenha todo um ambiente sendo alterado por distúrbio. O que pode estar acontecendo, por exemplo, é que partes de um organismo, ou mesmo organismos inteiros, morrem, e isso representa um microambiente a ser colonizado por uma série bem específica de organismos. Então, esse organismo que morreu sofre alteração pelo consumo, né? Então bactérias e toda uma série de outros fungos e outros organismos começam a agir, começam a afetar esse organismo, de forma que ele vai se modificando, né? Por exemplo, outras partes do organismo podem ser expostas à medida que ele vai sendo consumido, e isso permite que outros organismos que vão comer essas novas partes, que só agora estão expostas, possam aparecer e colonizar. Então, os colonizadores mais tardios dependem dos colonizadores iniciais, como acontecia na sucessão. De novo, eles não representam comunidades ou ecossistemas inteiros, mas dependem de um pulso de recurso, ao invés de depender de um distúrbio. Então, um exemplo seria cadáveres de organismos muito grandes, organismos marinhos muito grandes, neste caso aqui, uma baleia. Então, no momento que essa baleia morre por algum motivo, né, e chega até águas extremamente profundas, existe toda uma fauna, e claro, uma microbiota também, associada que vai ser capaz de encontrar esse organismo, e ao encontrar esse organismo, iniciar esse processo lento de decomposição, porque não se trata de predação, uma vez que o organismo está morto. Então, a decomposição. A gente tem espécies de tubarões, quimeras, a gente tem lampreias, a gente tem caranguejos e outras formas de invertebrados, todos eles chegando e invadindo. Então, à medida que, por exemplo, o tubarão arranca nacos de carne, ele vai expor pedaços de carne mais profundas, talvez gordura, talvez os ossos, que vão ser consumidos por outros organismos. Aqui vocês têm uma foto para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Isso aqui já é um estágio bem adiantado de um esqueleto de baleia, restou apenas. Ainda tem alguns animais ali em volta se alimentando do resto, provavelmente do tutano, como essa espécie de verme. Então, o corpo do verme entra literalmente na estrutura do osso para devorar até toda a matéria orgânica que está dentro desse osso, e apenas essa parte aqui de fora, que parece um tipo de um leque ou algo do tipo, fica para fora, auxiliando a respiração desse organismo. Então, a fase seguinte, depois que o principal, digamos assim, a carne propriamente dita foi consumida, o que resta é um tapete, como vocês podem ver aqui e aqui também, tá? De muita matéria orgânica esfacelada, que representa, então, restos, por exemplo, deixados pelos outros organismos, e ainda alguns poucos organismos são capazes, então, de explorar esses ossos até o nível mais inferior, até encontrar matéria orgânica no interior deles.
Chega um ponto, inclusive, em que a quantidade de matéria orgânica distribuída em volta dessa carcaça, dessa ex-carcaça, desse esqueleto é tão grande, então esse tapete é tão rico em matéria orgânica, que alguns organismos filtradores, como diversos tipos de moluscos, acabam aparecendo e fazendo parte da última fase dessa sucessão degradativa. A entomologia forense também se utiliza isso. Né? O CSI, uma das principais ferramentas que se tem é justamente esse estudo detalhado da sequência da ocupação de carcaças, no caso humanas, por insetos e outros organismos decompositores. Então existe uma sequência bem previsível. Algumas espécies chegam um dia ou poucas horas, na verdade, após a morte. Algumas espécies demoram dias até poderem se fazer presentes e outras mais ainda. Então, claro que eu não vou trazer fotos especificamente, mas existem trabalhos que lidam com isso. Por exemplo, expor carcaças de porcos, que são organismos muito similares aos seres humanos, em diferentes lugares, neste caso aqui Curitiba, e observar, entre, por exemplo, diferentes famílias de besouros, né, a ordem de ocupação, a ocupação dessas carcaças por esses besouros. Então vocês veem que tem grupos que estão presentes em grande parte do tempo, alguns são mais raros, estão presentes apenas numa fase bem específica, algumas no início, outras mais para o fim e assim por diante. Isso aqui significa, à medida que o tempo passa, né, a cada 15 dias os pesquisadores iam de novo e faziam mais uma busca por esses organismos. Aqui vocês têm um outro exemplo, uma contagem regressiva de uma carcaça de coelho que foi deixada exposta aos elementos, por assim dizer, e foi invadida 10, 9, 8, 7, 6, isso aqui é uma sequência realmente temporal, gradativa, até praticamente o desaparecimento dessa carcaça depois de um determinado tempo. Então, sabendo a ordem de chegada dos organismos, através desses estudos, a gente sabe o que esperar, né, quando se encontra um cadáver humano e, portanto, poderíamos ser capazes de atribuir uma idade desde a morte. Bom, já falando de coisas relativas à parte mais aplicada, de que vale entender a sucessão? Uma das formas, por exemplo, é a gente perceber que manejar a sucessão pode ser algo bastante complexo. Em agroecossistemas, por exemplo, a maneira clássica de enfrentá-los é de chamar as plantas que são as primeiras colonizadoras de ervas daninhas, porque elas seriam negativas àquela monocultura que se pretendia estabelecer. Bom, na verdade, quando se começou a pensar em agroecossistemas de uma forma mais ampla, de fazer um paralelo com os ecossistemas, entre aspas, normais, o segredo, na verdade, seria não contrariar a sucessão, mas aproveitá-la. Né? Então, deixar de fazer força contra as forças naturais e fazer força a favor delas, ou seja, não precisar fazer força. Então, algumas situações, como por exemplo, culturas que desenvolveram a capacidade de fazer o slash and burn, então cortar e queimar e deixar esse ambiente de novo, descansar, por assim dizer, ou fazer rotação de cultura, são todas formas de se lidar com isso. Então, se eu não utilizar sempre a mesma única planta, a mesma única espécie de planta, numa determinada área, toda vez, repetidamente, eu provavelmente não vou ter problemas muito graves de nutrientes nesse solo. E se eu puder fazer, então, uma intercalação de diferentes espécies, trocando a forma como eu utilizo esses terrenos num tempo 1 para um tempo 2, isso provavelmente vai me retirar a necessidade de utilizar tantos insumos agrícolas para repor os nutrientes que uma única espécie está tirando daquele ambiente. Por exemplo, na ilha de Java, sistemas agroflorestais utilizados pela cultura local envolvem nomes até inclusive complexos para essas diferentes fases da sucessão vegetal. Então eu tenho fase Kebun, Kebun Kampuzan e Talum. Então, de cada uma dessas fases, esses povos dessa floresta utilizam de uma forma diferente. Em Kebun eles podem, por exemplo, plantar, porque existem espaços vazios. Então eles podem plantar plantas herbáceas em geral, a qual eles vão utilizar para uma alimentação direta. Na fase de invasão por algumas espécies arbóreas, no qual a copa ainda não está fechada, eles podem ainda plantar algumas culturas e outras eles podem explorar, por exemplo, frutíferas de baixa estatura que ficam ao alcance dos seres humanos. E no estágio mais avançado, de uma grande cobertura vegetal, várias espécies de árvore, o aproveitamento é bastante diferente. Ele pode ser usado para caça, ele pode ser usado para retirada de plantas, por exemplo, que produzem fibra, para retirada de madeiras, e também para a utilização de frutíferas. Então, cada uma dessas formas de sucessão, desses estágios de sucessão, tem um valor econômico agregado. Da mesma forma, sistemas agrosilviculturais nos levam a pensar de que forma espécies que eu tenho disponíveis nativas de um determinado ambiente podem ser consorciadas, ou seja, quais espécies vão bem
se adaptam à presença de outras. Então, nesse caso, mogno e ingá estão plantados lado a lado, né,